Uba, 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 ei! Uba, 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 ei! Uba, 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 ei! Uba, 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 ei! E aí, caucasianos? Beleza? Aqui quem vos fala é o Dário Henrique, seja bem-vindo a Cáucaso TV e no vídeo de hoje, nós iremos reagir ao canal Top 10. Cientistas encontraram 80 mil seres vivos em uma gota da Amazônia. Vixe Maria, o que é que ele quer dizer com isso? Será que é alienígenas? Será que são índios? O que será que ele quer dizer com seres vivos? Vamos assistir sem mais delongas. Bora! Se você olhar a Amazônia nas primeiras horas do dia, vai ver uma cortina branca de nevoeiro. Por décadas, achamos que isso era só água evaporando. Estávamos errados. Cientistas acabam de revelar que existe algo vivo e invisível viajando no meio dessa névoa. É alienígena. Antes de te contar que segredo é esse, já se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a chegar nos 10 milhões de parceiros e curiosos. Eu já sou inscrito, Vamos já, nessa? compadre. A torre no coração da Amazônia. Para entender como essa descoberta foi feita, a gente precisa olhar para o local do estudo. No meio da reserva de Uatumã, a 156 quilômetros de Manaus, existe uma torre de aço gigante cortando a floresta. O nome dela é ATO, Observatório da Torre Alta da Amazônia. Gigante Para você demais, ter uma ideia do tamanho, imagina a Torre Eiffel inteira cravada no meio da Amazônia. A ATO mede 325 metros de altura, sustentada por 26 quilômetros de cabos de aço. Ela foi construída em uma parceria entre Brasil e Alemanha, inaugurada em 2015 com um investimento de cerca de 26 milhões de reais. Metade pago pelo governo brasileiro, metade pelo alemão. Eu não sabia disso, rapaz. Que coisa boa o Brasil fez com a Alemanha, né? Que coisinha legal, né? Pelo menos isso. Em meio a tanta corruption. Para você ter uma ideia da escala da estrutura, são 1.500 degraus e 6 elevadores internos para os pesquisadores chegarem nas plataformas onde ficam os equipamentos de coleta. Mais de 100 equipamentos científicos ficam ligados na torre o tempo inteiro, captando dados de uma área de mais de 500 quilômetros ao redor. E foi essa altura absurda que mudou o jogo. Nossa, o que os cara. pesquisadores queriam investigar nunca esteve no chão. Estava no ar, flutuando entre as árvores e as nuvens, numa região que nenhum cientista tinha conseguido alcançar antes da ATO ficar de pé. Nevoeiro sob microscópio. A pesquisa não aconteceu do dia para a noite, não. Foram 4 expedições longas, cada uma com cerca de 45 dias de coleta, coordenadas pelo químico Ricardo Godoy, da Universidade Federal do Paraná. A equipe subia na torre durante a madrugada, bem na hora em que a neblina se forma. Quem ia para o campo, na linha de frente da coleta, era a pesquisadora... Ó pra aí, cara. Ó pra aí que vista, cara. Se aqui na foto já tá top, imagine você lá vivendo isso aí, tá ligado? Você vendo a vista com seus próprios olhos. É insano. Bruna Sebem, na época, aluna de mestrado de Godoy. Ela ficava ali em cima das 3 da madrugada até as 7 da manhã. Com lanterna na mão e equipamento de segurança preso à cintura. O aparelho dela aspirava as gotículas suspensas no ar e guardava cada uma em uma garrafinha. E essa rotina não era nada confortável. Chegar até a plataforma certa, no escuro, virou parte do trabalho. No total,
foram 13 nevoeiros capturados e levados para o laboratório. Lá, os pesquisadores usaram uma técnica de laser que consegue iluminar a água e contar cada célula ali dentro. E os números assustaram. Uma pequena amostra, 1 mililitro de água da neblina, tinha até 80 mil células microbianas. Não acredito, cara. 80 mil coisinhas dentro de um mililitro, cara, desse vapor aí, cara. Cara, é um universo dentro de um vaporzinho. É uma multidão de vida boiando no nevoeiro. Cara. A ciência já sabia que o vento carregava poeira e pedaços de folhas secas, mas encontrar essa densidade de bactérias e fungos vivos dentro da umidade da Amazônia foi uma surpresa inédita. Que doideira, cara. A prova de que essas bactérias estavam vivas. Mas achar bactérias no ar não resolve o mistério. A poeira espalhada pelo mundo carrega bactérias mortas ou ressecadas o tempo todo. A grande dúvida que os pesquisadores precisavam responder era: essas células estão vivas, respirando, ou são só carcaças vazias levadas pelo vento? Para provar a diferença, eles não pararam em apenas contar as células. Primeiro, fizeram exames de DNA para confirmar que o material genético dentro delas estava intacto, sinal de organismo vivo e não de um cadáver microscópico. Depois mandaram as amostras da neblina para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, onde foram colocadas em placas com nutrientes específicos para alimentar essas células. Em poucos dias, colônias inteiras de bactérias e fungos começaram a brotar no fundo dos recipientes. A prova estava ali. Aquela vida tinha viajado pelo céu da Amazônia. Isso foda, mudou cara. o jogo. Um organismo morto levado pelo vento não faz nada, mas uma bactéria viva que cai na Terra novamente e continua funcionando consegue transformar todo o ecossistema embaixo dela. Que foda, cara! O planeta é vivo, cara. O planeta é vivo e a galera fala que o planeta está morrendo. Tá nada, mano. A gente não faz nem cosquinha no planeta. A equipe identificou 15 espécies vivas no nevoeiro, 8 bactérias e 7 fungos. Mas o achado mais importante não foi o número, foi descobrir o tipo de trabalho que esses organismos fazem. 2 nomes ajudam a explicar bem essa função. Um deles é o fungo Aspergillus niger, capaz de soltar substâncias que dissolvem nutrientes presos no solo, fazendo com que as plantas consigam absorver tudo pelas raízes. E a Serratia marcescens, que é uma bactéria comum em ambientes vegetais, também é envolvida na decomposição de plantas. No chão da floresta, juntos, eles quebram madeira podre e folhas secas, transformando tudo em nutrientes para o solo. E essas não são as únicas habilidades dessa turma microscópica. Parece Cheetos, né? Estudos anteriores do mesmo grupo já tinham identificado no ar da Amazônia bactérias capazes de capturar o gás nitrogênio solto na atmosfera e transformar em um nutriente que as plantas absorvem pelas raízes. Ou seja, os cientistas descobriram que o céu da Amazônia está carregando exatamente a equipe de faxina e nutrição da floresta. O elevador biológico da Amazônia. E olha uma coisa interessante, cara. Quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu fico me perguntando por que as pessoas acham que tudo isso é mero acaso. É coisas aleatórias que aconteceram no mundo, que não é coisa de um criador, não existe um criador. Cara, aí tá a prova, cara. Olha esse sistema, olha esse processo da criação de uma vida no mundo, entendeu? Não tô falando só da vida humana, eu tô falando da vida do mundo como um todo, que sem essas coisas a vida humana também não existe, né?
Mas como essa turma microscópica sai do chão úmido e vai parar lá nas nuvens? A resposta é pura física. De noite a temperatura da Amazônia cai. A umidade do ar esfria, formando gotinhas de água perto do solo, criando um nevoeiro que cobre a floresta por baixo, abraçando os troncos e as folhas molhadas. Top, cara. Quando o sol nasce, o ar esquenta rápido e o ar quente sobe. A neblina inteira é puxada para cima, atravessa as árvores e ganha o céu. Foi o físico Heitor Evangelista, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quem batizou esse efeito natural de elevador biológico. Que top! Os fungos e bactérias que estavam quietos nas folhas pegam carona nessas pequenas gotas de água e sobem juntos. Chegando lá no alto, o vento entra em cena e sopra essas pequenas vidas por dezenas de quilômetros, às vezes saindo de uma área da floresta e indo parar em outra muito distante em questão de poucas horas. Top Cada demais, amanhecer na cara. Amazônia é, na prática, um voo coletivo invisível por cima das árvores. A neblina funciona como um traje espacial. É o quê? No entanto, tem um problema sério nessa viagem. Para uma bactéria acostumada com a sombra úmida da mata, o céu é um ambiente letal. O sol queima, a radiação ultravioleta destrói o material genético e o vento resseca a célula em poucos minutos. Então, como elas não chegam torradas no fim da viagem? O segredo é a própria gotícula que envolve cada micro-organismo. Protegendo a bactéria, cara. Olha pra isso como tudo é bem pensado. Tudo é minuciosamente pensado, cara. E você aí achando que o mundo e o universo é criação, não é criado por nada. Foi tudo aleatoriamente acontecendo. Ela funciona como um pequeno traje espacial de água. A camada líquida que protege a célula absorve parte dos raios ultravioleta e mantém o organismo hidratado. É só o veículo da viagem. O nevoeiro não é só o veículo da viagem, ele é um abrigo. É claro que a gota evapora com o tempo e muitas bactérias morrem no meio do caminho. Claro. Mas o abrigo dura o suficiente para que milhões delas cheguem inteiras ao destino. Não esqueça que só uma gota dessa tem 80 mil seres vivos, 80 mil micro-organismos. 80 mil, cara, uma gota. E aqui estamos, ó, quando o fungo vira fertilizante. Quando esses micro-organismos finalmente caem de volta nas árvores ou no chão, o impacto é imediato. Para uma árvore crescer com força, ela precisa de minerais como ferro e fósforo. Mas tem um problema. Esses minerais ficam presos na terra, em pequenos pedaços tão duros que as raízes não conseguem absorver. É aí que entram os fungos da neblina. Eles liberam substâncias capazes de dissolver pedaços duros, transformando o que era pedra em algo que a planta consegue beber pelas raízes. Como a neblina transporta esses micro-organismos para áreas muito distantes de onde nasceram, ela atua como um sistema de fertilização. Na verdade, é um adubo voador. A floresta usa a atmosfera para espalhar nutrientes por cima dela mesma. Que top, cara. As sementes da chuva amazônica. A utilidade dessa vida microscópica não acaba na Terra. Ela também tem impacto direto no clima. Para formar a chuva, não basta só ter vapor d'água nas nuvens. O vapor precisa de algo para se prender. Um grãozinho sólido qualquer flutuando no ar, como poeira ou sal. Quando o vapor se agarra nesse grão, várias gotinhas vão grudando uma nas outras, Nossa, até virarem cara. uma gota pesada o suficiente para cair como chuva. O Eu que a não ciência acredito. começou a perceber é que micro-organismos vivos também funcionam
perfeitamente para iniciar a chuva. E mais, bactérias e fungos muitas vezes aceleram a formação de gotículas de forma muito mais eficiente do que partículas comuns de poeira. A Amazônia já tem a fama de produzir a própria chuva com a umidade que evapora das folhas. Mas a descoberta feita na Torre Ato acrescenta uma peça nova. A floresta não manda só o vapor para as nuvens, ela joga as sementes da chuva junto. Que foda, cara! Quando a floresta perde a própria neblina. Toda essa engenharia invisível depende de uma coisa só: a própria neblina existir. E ela não surge do nada. Para se formar, o nevoeiro exige umidade muito alta, madrugadas mais frescas e uma cobertura densa de árvores para segurar o ar. O grande risco ambiental agora é que o desmatamento e as mudanças climáticas estão quebrando esses três pilares ao mesmo tempo. Áreas desmatadas esquentam mais durante o dia e perdem umidade muito rápido. Exatamente. Estudos publicados na revista Nature Communications mostram que a troca da floresta por pasto ou plantação pode elevar a temperatura do solo em até 3 graus e reduzir as chuvas em cerca de 25%. Nossa. Exatamente as condições que a neblina precisa para se formar. O alerta dos cientistas é preocupante. Sem a neblina, o elevador biológico desliga. A biodiversidade. Então, o que os fazendeiros têm que fazer é colocar o pasto e também árvores, né? As fazendas têm que estar cheias de árvore. Diversidade para de viajar pelo ar. Os nutrientes não se espalham com a mesma eficiência e, no longo prazo, a chuva da Amazônia pode reduzir drasticamente. Que loucura, mano. A maior fábrica viva do planeta. Por muitas décadas, a ciência tratou a floresta e o céu acima dela como dois mundos separados. Um lugar de raízes e madeira, outro de pássaros e nuvens. O que essa pesquisa brasileira e alemã provou é que essa separação nunca existiu. A Amazônia respira a sua própria biologia. Ela puxa seus habitantes microscópicos do chão molhado, embala em gotículas de neblina, joga tudo em direção às nuvens e usa esse sistema para adubar terras distantes e fabricar a chuva da América do Sul. Essa descoberta mostra que o maior bioma do planeta também é a maior fábrica viva operando no ar. E até pouco tempo atrás, a gente nem conseguia ver isso a olho nu. Que foda, cara. E é isso, caucasianos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo foda, cara. Eu gosto demais de assistir esse tipo de vídeo. Gosto demais da conta. Vou deixar o link na descrição, beleza? Pra você assistir sem as minhas interrupções. Até o próximo vídeo e evolua que a magia acontece. E valeu!